E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Diogo. A gente está aqui para mais uma aula de filosofia. Dessa vez a gente vai fazer a revisão das aulas de filosofia que nós já tivemos para o primeiro ano. E nós vamos tentar responder também algumas questões do Enem. A aula de hoje vai ser a aula 1.1.8, a aula de revisão geral. Okay? Então, nós vamos fazer a revisão das últimas 7 aulas e ainda vamos tentar responder algumas questões do Enem aqui juntamente. Os tópicos que a gente trabalhou ao longo desse módulo ou desse bimestre foram metodologia de estudos, as nuvens do Aristófanes, introdução à filosofia, e aí a gente teve uma investigação e 2 aulas ou 2 partes, e por último, introdução ao pensamento filosófico do Jaspers. Vamos começar pela metodologia de estudos. Então, a gente viu que para você estudar corretamente um texto, você tem que desenvolver 3 passos, que a gente chamou de tríade de estudo. Quais são esses 3 passos? Primeiro, leitura geral, que é apenas uma leitura rápida. Segundo, o fichamento, em que você vai sublinhar as partes mais importantes. E na terceira leitura, aí sim, você pode fazer um resumo, ou fazer uma atividade com questões, ou ainda fazer um mapa mental, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só como é um mapa mental. Então, você visualiza de forma muito mais rápida e muito mais eficiente alguns tópicos. Então, por exemplo, você caiu lá uma questão sobre buscar prazeres necessários e naturais. Aí você já sabe que isso faz parte do epicurismo e o epicurismo faz parte da filosofia antiga. Pronto, você associa de forma muito mais rápida. Esse é o intuito do mapa mental, que a gente utiliza aqui. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente coloca os esquemas, aqueles quadrados com as setas. Então, isso são mapas mentais, de certa forma. Depois a gente passou para a comédia As Nuvens do Aristófanes. Então, o que foi que ela tratou, né? A ideia inicial é o que significa viver nas nuvens, ou seja, você estar afastado da realidade, e isso sempre foi atribuído ao filósofo, até hoje. E aí está aqui um pouco sobre o autor, o Aristófanes, que era um comediógrafo da época, um dramaturgo, escritor de comédias. Os principais personagens, e aqui a gente vai destacar o Sócrates como um dos principais personagens. E aí um resumo da história. Então, basicamente, quem é que vivia nas nuvens? Era o Sócrates. E o que isso significa? Que ele não estava ligado à realidade concreta em que ele vivia. Compreendido? Depois a gente passou para o tópico Introdução à Filosofia. Claro, lá a gente estudou um pouco a nossa investigação, só que a gente vai abordar aqui mais a parte 1 e a parte 2. Parte 1, atitude racional. A atitude racional está ligada à ideia de que o ser humano ele consegue, de alguma forma, criar justificativas para as coisas. Isso está ligado à racionalidade. Algumas características de racional. Então, isso bem que é um mapa mental, né? Então, o que é racional? Argumentado, envolve as condições dos pensamentos, você tem que ter uma coerência. Então, tudo isso é ser racional. É diferente, de, por exemplo, de ser emotivo, ok? A atitude filosófica, ela tem 2 faces, ou 2 lados. Ela tem um lado negativo dela, que é o lado de dizer não para as coisas, e principalmente para os preconceitos das pessoas. Mas ela também tem uma face positiva, de dizer o que as coisas são. Então é como se na primeira face, no primeiro lado, a filosofia está rejeitando as coisas. E na segunda fase ela está investigando. E aí ela investiga principalmente através dessas 3 questões que eu coloco aqui do lado direito. O que é, por que é e como é. O que é crítica? O que é atitude crítica? A atitude crítica, a gente viu várias características, mas eu vou destacar principalmente essa aqui. Avaliar detalhadamente algo. Crítica, normalmente, a gente fala que é apenas o lado negativo de algo, mas não é isso. Crítica, você avaliar o lado negativo, o lado positivo. Por quê? Porque crítica é uma avaliação detalhada e você não vai detalhar apenas os aspectos negativos de algo. Se você fizer apenas isso, a sua crítica não é satisfatória. Portanto, a nossa atitude filosófica, ela, que está bem aqui no meio, ela possui uma relação com a atitude racional, ou seja, você ser argumentado, e a atitude crítica, você avaliar detalhadamente algo. Portanto, a atitude filosófica ela envolve isso, você avaliar detalhadamente algo e de forma argumentada.
Vamos para a próxima aula, que foi a parte 2 da introdução à filosofia. Então, basicamente, a gente tocou no ponto da reflexão filosófica. A ideia de reflexão, a gente lembra da metáfora do espelho, né? Quando você está se vendo na frente do espelho, você está olhando a sua própria imagem. Isto é uma reflexão. Então, a ideia é que aquelas 3 questões elas passem a questionar agora coisas internas. Reflexão é isso, você questionar coisas internas. Mas no caso da filosofia, a gente vai ter isso bem aqui, o pensamento, interrogando quem? Ele mesmo. A partir de agora, ele mesmo. Portanto, a filosofia ela também é reflexão. Então, a reflexão é um movimento radical pelo qual o pensamento, vou pular um pouco, volta-se para si mesmo. Pronto, o pensamento ele volta-se para si mesmo, ok? Isso é reflexão. Aí é interessante a gente distinguir agora, diferenciar o que é atitude filosófica, que a gente tinha visto lá na parte 1, e o que é reflexão. Basicamente é o seguinte, a atitude filosófica, como a gente viu nas nossas aulas, ela fala sobre aquilo que é exterior. Então você analisa coisas de fora. Já a reflexão filosófica, ela trata daquilo que é interior, que pode ser dividido basicamente em 3 pontos. Quais são eles? Pensamento, linguagem e ação. Ou seja, a nossa parte ética ou moral. As nossas ações éticas ou morais, melhor dizendo. E aqui nós vamos para as definições de filosofia. Existem várias definições de filosofia. Quando você fala, por exemplo, eu gosto da filosofia oriental. O que significa filosofia nesse sentido? Significa cultura. Quando você está falando que um sábio é um filósofo, porque ele te dá conselhos, ele conhece as coisas da vida. O que você está falando? Que filosofia é uma sabedoria de vida. E ao mesmo tempo, às vezes você pode dizer que a filosofia, a filosofia de um modo de vida em que você percebe o universo como um sentido dotado de alguma razão, e nesse sentido a filosofia ela se aproxima mais da religião. Só que o que a gente vai abordar aqui é esse 4º sentido. A gente vai ver filosofia a partir de agora da seguinte forma, como uma fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Fundamentação. Como é que você fundamenta algo? Questionando o que é aquilo. Por exemplo, então, se você está fazendo uma equação de matemática e aí de repente você começa a se questionar o que é a matemática, você parou de fazer matemática e começou a fazer filosofia da matemática. Mesma coisa com a história, com a religião, com as artes. O artista, o cara que está pintando, ele faz arte apenas enquanto ele está pintando ali. A partir do momento que ele se pergunta o que é a pintura, o que é a arte, ele não está mais fazendo arte. Ele está fazendo filosofia da arte. Por quê? Porque filosofia é fundamentação. Então, para fechar essa ideia de definição de filosofia, a atividade filosófica é uma análise, uma reflexão e uma crítica. E aí, o nosso último tópico das aulas foi a introdução ao pensamento filosófico, do Karl Jaspers. A gente viu uma breve biografia dele, que ele foi um filósofo, psiquiatra alemão. E a gente viu uma ideia, destacou um trecho do livro dele, que tratava do seguinte, eu vou destacar aqui principalmente o final. A filosofia é um modo de pensamento que termina por constituir a essência mesma de um ser humano. Então, nós seres humanos gostamos de filosofar, nós fazemos filosofia o tempo todo, às vezes mesmo não gostando daquilo. Por quê? Porque isso está ligado à nossa própria essência, que é uma essência de questionar as coisas o tempo todo. E agora, finalmente, nós vamos para as questões do Enem. Então, a gente vai trabalhar as questões do Enem aqui da seguinte forma. A gente vai aplicar aquele método lá da primeira aula, que eu ensinava 3 passos para vocês estudarem o texto. A gente vai aplicar esse método aqui e agora nas questões. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui. Então, vamos lá. Primeira, Enem 2002. Texto aqui, uma tirinha do H. Hamlet. Bem aqui. Hamlet. Existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo. Navegantes e não navegantes. Aí o Hamlet pergunta, de acordo com quem, papai? Aí o H responde, com os navegantes.
Então, seria a mesma coisa dele estar falando, por exemplo, que só existem europeus e não europeus. Seria isso. Então, não existe o brasileiro, o japonês, o russo não. Não existe o brasileiro, o japonês, o chinês, não existe. O que existe são não europeus. Então, percebe como você diminui as outras pessoas que não são europeias quando você faz isso, quando você chama elas de não europeias. Os gregos, para se diferenciarem dos outros, eles falavam o seguinte, que todos os outros são apenas bárbaros. Eles chamavam todos os outros povos de bárbaros, né? As antigas culturas faziam muito isso. Então, apenas nós gregos somos os civilizados. Os outros são só bárbaros. É como se você pegasse todo mundo que é diferente da sua cultura e colocasse em apenas um nome. E aí, ao fazer isso, você reduz as outras pessoas. Então, seria essa a ideia que está aqui. Mas vamos continuar fazendo a leitura. De acordo com a história em quadrinhos protagonizada por Aga e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Aga... Então, Hamlet, existem apenas dois tipos de pessoa neste mundo. Estamos fazendo a segunda leitura, tá? Ou fichamento. Existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo, navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. De acordo com a história em quadrinhos, protagonizados por Aga e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Aga... Então, vamos aqui analisar agora as alternativas. A gente não destacou nada, até porque era mais uma tirinha, né? Não tinha muito o que destacar numa imagem. Letra A. Valoriza a existência da diversidade social? Ele faz isso? Ele valoriza que existem várias culturas? Não. Ele chama todas as outras culturas de não navegantes. Então, letra A. Valoriza a existência da diversidade social e de culturas e as várias representações e explicação desse universo? Não. Letra B. Desvaloriza a existência da diversidade social? Desvaloriza? Sim. E as várias culturas. E determina uma única explicação para esse universo. Pode ser essa. A explicação de quem que ele determina? A explicação dos navegantes. C. Valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas a partir de várias visões de mundo? Não. Só tem a visão dos navegantes. Letra D. Valoriza a pluralidade cultural? Ele valoriza a pluralidade cultural? Não. E social ao aproximar a visão de mundo de navegantes e não navegantes? Não. Letra E. Desvaloriza a pluralidade cultural e social? Ele faz isso? Faz. Ao considerar o mundo habitado apenas pelos navegantes. Ele faz isso? Ele considera o mundo habitado apenas pelos navegantes? Não, ele fala que existem os não navegantes. Então isso aqui está errado. Portanto, letra B. Eu fiz um gabarito aqui para a gente ir analisando, para ver se a gente está respondendo corretamente. A primeira questão, letra B, foi a que nós marcamos? Foi, né? Letra B, está aqui. Segunda questão. Enem 2004, outra tirinha do Aga. Aí o Hamlet pergunta: acho que o mundo é redondo. Aí o Aga: é mesmo? Aí o Aga fica olhando e se questionando. Aí depois o Aga fala: vou levar você a um oculista. E aí no trecho seguinte nós temos um outro texto, um poema do Alberto Caeiro, que diz o seguinte: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. A Tiraga e o poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, expressam com linguagens diferentes, né? Um é quadrinho, o outro é poema, uma mesma ideia. Qual? A de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente. Então, o que ele está querendo analisar aqui é compreensão de mundo. Então, qual é a visão do mundo que ambos têm? Vamos ver novamente. A tirinha do Aga. Acho que o mundo é redondo. É mesmo? Aí ele para, olha. Vou levar você a um oculista. Texto do Alberto Caeiro. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver. Olha, ele está falando novamente de visão. Ver no universo. Por isso, minha aldeia é grande como qualquer outra, porque sou do tamanho do que vejo. Porque sou do tamanho do que vejo. E não
do tamanho da minha altura. Só dar um zoom aqui. Pronto. E não do tamanho da minha altura. Roberto Caeiro. Então, A Tira Água e o poema do Alberto Caeiro expressam com linguagens diferentes uma mesma ideia, a de que a compreensão que temos do mundo é condicionada, ou seja, nós podemos compreender o mundo com a seguinte condição, a partir dessas duas tirinhas. Qual seria a condição? Vamos marcar aqui novamente. Letra A, pelo alcance de cada cultura. Então, é isso que determina. Quando ele está falando de... ele está vendo o mundo e vendo se o mundo é redondo ou não, então ele está vendo ele. Ele é determinado pelo quanto ele pode ver. Da mesma forma que no poema do Alberto Caeiro, ele está falando porque sou do tamanho do que vejo. Mas questão, será que ele está falando necessariamente de visão ou a visão está sendo apenas uma metáfora? Letra A, pela capacidade pelo alcance de cada cultura? Pode ser. Vamos para a letra B. Pela capacidade visual do observador? Será? Vamos colocar um ok nessa. Depois a gente volta nela. Letra C. Pelo senso de humor de cada um? Não. Letra D. Pela idade do observador? Também não. Letra E. Pela altura do ponto de observação? Também não. Pronto, vai ficar bem mais fácil, turma, quando vocês têm apenas duas alternativas para se concentrarem, né? Então, a questão é: a compreensão que temos do mundo é condicionada pelo alcance de cada cultura? Pode ser. Letra B, pela capacidade visual do observador? Foi isso que eu falei agora há pouco para vocês. Quando ele está falando aqui de oculista, aqui abaixo de porque sou do tamanho do que vejo. Quando ele está falando da visão, ele não está falando da visão necessariamente, ele está falando mais de um processo como você percebe as coisas. Do processo como você conhece as coisas, e por isso a letra A ela está mais adequada aqui, tá? Então vamos colocar a letra B como incorreta, e vamos ficar com a letra A, tá? Então segunda questão, letra A, pronto, está bem aqui, do lado direito que eu estou marcando aqui, tá? Vamos para a próxima, a terceira questão. Turma, se tiver muito rápido, vocês podem pausar o vídeo, tá? Podem pausar o vídeo para ler com mais calma as questões. E elas estão disponíveis no Enem também. Basta você colocar um trecho aqui da questão no Google, por exemplo, isso bem aqui, ó. A tirinha e a canção apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. Basta você colocar isso no Google que vai aparecer a questão toda, tá? Terceira questão, leia estes textos. Texto 1. No texto 1 eu tenho uma tirinha da Mafalda e ela está lendo o jornal que está escrito no título Nova Tentativa de Desarmamento. Aí na segunda tirinha ela vai fazer um avião com esse jornal, vai jogar o avião e o avião cai. Aí ela diz, depois eu é que sou a pessimista. Texto 2, de quem é esse texto? Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra. Se não me engano é a versão brasileira que eles fizeram da letra da música do Mágico de Oz. Sonho Impossível. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui em cima no vídeo o link para vocês ouvirem essa música, tá? Sonho Impossível. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar num limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Vem aqui. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição.
e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. A tirinha e a canção apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. É correto concluir que os dois textos, então, a ideia é o futuro da humanidade. Essa é a ideia geral. Vamos agora fazer a segunda leitura. Então, novamente. Texto 1. Jornal, nova tentativa de desarmamento. Ela faz um avião, ela joga essa ideia de tentativa de desarmamento para ver se essa ideia vai voar, para ver se todo mundo vai aceitar. E o que é que acontece com essa ideia? Ela cai por terra. Aí ela diz, depois eu é que sou pessimista. Então vai dar certo o desarmamento? Não. Texto 2. Sonho impossível. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Então, vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? Percebem como isso tem relação com o texto anterior? Com a tirinha? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. Vai ter fim a infinita aflição, ou seja, vai acabar a dor. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Então, aqui, nesse segundo texto, é possível a gente chegar à paz? Parece que sim, né? É um sonho impossível, mas a gente quer continuar sonhando. A tirinha e a canção apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. É correto concluir que os dois textos, letra A, afirmam que o homem é capaz de alcançar a paz? Os dois textos estão afirmando que o homem vai alcançar a paz? Esse primeiro aqui está dizendo, o primeiro da tirinha da Mafalda, está dizendo que o homem vai alcançar a paz? Não. Então, esse primeiro, letra A, não, está errado. Concordam que o desarmamento é inatingível? O primeiro sim, o segundo não. O segundo fala o seguinte, ó, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? Então, ele acredita que pode ter uma paz, né? Letra C. Julgam que o sonho é um desafio invencível? Não, o primeiro não está falando disso, né? Letra D. Tem visões diferentes sobre um possível mundo melhor. Eles têm visões diferentes sobre um mundo melhor futuro? Sim. Enquanto o primeiro acredita que não vai ter desarmamento, o segundo acredita que a gente deve continuar sonhando com uma paz. Letra E transmite uma mensagem de otimismo sobre a paz. O primeiro, não. Qual o contrário de otimismo? O contrário de otimismo é, bem aqui, ó, na Mafalda, pessimismo, né? Então, a terceira questão, letra D, vamos ver se a gente acertou. Terceira questão, letra D, ok. Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, eu vou ter duas imagens aqui. Essa primeira eu tenho 3 pessoas aqui dentro de uma figura geométrica. Essa segunda eu tenho um círculo. Vou tentar aumentar aqui para ficar um pouco melhor. Eu tenho um círculo aqui no meio. E eu vou ter alguns traços próximos a este círculo. Aqui eu tenho os traços, eu tenho umas retas, né? Aqui também, aqui não. Aqui já não são retas. Vamos ver o que a questão pede. As linhas nas duas figuras geram um efeito que se associa ao seguinte ditado popular. Então, novamente, vamos observar as imagens, as duas imagens. Tenho as 3 pessoas e tenho aqui o círculo. As linhas nas duas figuras geram um efeito que se associa ao seguinte ditado popular. Então, vamos ver.
Essa questão eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que pesquisar um pouco, mas dá pra gente deduzir. Letra A. Os últimos serão os primeiros? Tá falando alguma coisa aqui sobre os últimos serão os primeiros? Não, né? Então, você marca um X. Letra B. Os opostos se atraem? O que está oposto aqui? Não tem nada oposto, né? Quem espera sempre alcança? Não, não tem ninguém esperando. As aparências enganam? Será? Pode ser, né? Letra E. Quanto maior a altura, maior o tombo? Tem a ver? Não, não tem a ver. Esse é o tipo de questão que você pode responder por exclusão. Você não sabe qual é a correta, mas você sabe quais são as 4 erradas. Mas por que a letra D? Por que as aparências enganam? Por causa do seguinte. Essas 3 pessoas aqui, elas têm o mesmo tamanho? Sim, elas têm o mesmo tamanho. Só que essas linhas dão a impressão pra gente que elas não têm. De que essa pessoa aqui é maior do que essa. Não é. De que a terceira é maior do que a primeira. Não é. Esse círculo aqui, ele tem alguma falha? Não. Mas parece que ele tem uma falha. Por quê? Por causa dessas linhas aqui, ó. Por causa das linhas, principalmente essa aqui. Dá a impressão pra gente de que o círculo ele não é perfeito, mas ele é aqui nesse caso. Então é por isso que as aparências enganam. Portanto, quarta questão, letra D. Quarta questão, letra D. Bem aqui, tá? Vamos para a quinta. Quinta questão. Texto do Schopenhauer. Ixi. Texto do Schopenhauer. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livro herdeiro para sempre de todas as preocupações. Schopenhauer, Aforismo para a Sabedoria da Vida. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a... Então vamos analisar aqui novamente. Texto do Schopenhauer. Sentimos que toda... Então, só voltando aqui. Vocês perceberam na questão o que ele está querendo? Ele está querendo subir aqui, ó, felicidade. Tá? Felicidade. Então, a gente vai ter que reler o texto buscando isso. A questão da felicidade. Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos. O que é satisfação dos nossos desejos? É felicidade? Será? Toda satisfação dos nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Então, vou dar um exemplo de satisfação dos nossos desejos do mundo. Você tomar o seu refrigerante com o seu hambúrguer. Você lanchar. Tomar 2 litros de refrigerante com 4 hambúrgueres. Pronto. Você fica satisfeito? Fica. Você fica feliz? Fica também, né? Então, satisfação dos nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã sua fome. Então, você vai comer 3 hambúrgueres hoje, daqui a uma semana você vai querer 3 hambúrgueres novamente. Uma semana depois a mesma coisa. Claro, isso de forma metafórica, né? Pode ser daqui a um mês, pode ser. Mas você vai ter essa vontade de novo. Então, é como se você estivesse dando a esmola para o mendigo, mas é essa esmola que amanhã prolonga a fome dele. Se você não desse a esmola para ele, o que ia acontecer? Ele ia morrer de fome. Mas amanhã ele não ia ter mais fome, né? Ia acabar o sofrimento dele. A resignação, ao contrário... Então, o que é resignação ao contrário? Ela não é satisfação dos nossos desejos. Resignação seria uma certa aceitação. Então, a resignação ao contrário assemelha-se à fortuna herdada, livro herdeiro para sempre de todas as preocupações. Então, a resignação, ela livra você de todas as preocupações. Questão: quando a gente fala de felicidade em termos filosóficos, vocês acham que a felicidade para a filosofia está ligada, por exemplo, com você ter muito dinheiro, você ter boas roupas, você ter o tênis de marca? Será se é isso que é felicidade para a filosofia? É óbvio que não, né? A filosofia ela vai buscar outro conceito de felicidade. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade
se mostra indissociavelmente ligada a... Letra A. Então, para a filosofia, para essa tradição filosófica que Schopenhauer está ligado, a felicidade está relacionada com o quê? Letra A. Consagração de relacionamentos afetivos. Você só é feliz se você tiver um namorado? Não. Letra B. Administração da independência anterior. Sabedoria anterior. É isso que é felicidade para a filosofia? Em um certo sentido, sim. Vamos colocar correto, aí depois a gente volta para ver se tem outra correta. Fugacidade do conhecimento empírico. Ou seja, a felicidade é você trabalhar com aquilo que vem apenas dos seus sentidos, de você acreditar em tudo que está nos seus sentidos. Por exemplo, acreditar em tudo que você vê. Não é isso que é felicidade. Busca liberdade de expressão religiosa. Está falando disso aqui? Não. Busca de prazeres efêmeros, como o refrigerante com 5 hambúrgueres? Não. Então, letra B. Administração da independência anterior. Quinta questão. Letra B. Sexta questão. Enem 2016. Texto do Shakespeare. Ele diz o seguinte: ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. William Shakespeare, Hamlet. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão, ou seja, o conflito entre... Então, novamente, Enem 2016, ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir. Dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. A desventura, má sorte, sofrimento, uma vida tão longa. Então, a nossa vida é uma desventura, é uma má sorte. Pode acontecer coisas de ruins no momento que você menos espera, né? E acontecem mais coisas ruins do que coisas boas normalmente, né? Então, será se é melhor ser dessa forma ou é melhor não ser? Se é melhor viver ou é melhor não viver? Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão, ou seja, o conflito entre, letra A, consciência de si e angústia humana. Tem uma consciência de si aí? Parece que sim. Quando você está se questionando, ser ou não ser, você está tendo uma consciência de si mesma, e a angústia humana seria diante do sofrimento da nossa existência. Então pode ser, letra A. Lembrando, pode ser, você tem que ver se todas as outras estão erradas. É assim que a gente responde questões de múltipla escolha. Letra B, inevitabilidade do destino e incerteza moral. Ele não está falando aí de incerteza moral, né? É incerteza diante de ações que você deve seguir. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. Não está falando de ordem do mundo. Racionalidade argumentativa, loucura iminente? Não. Dependência paterna, dependência do pai dele? Não. Então sobrou a letra A. Sexta questão, letra A. Sétima questão, Enem 2018. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto, da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é um movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Esse é um texto do Merleau-Ponty, Elogio da Filosofia.
O texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por... Então, novamente, Enem 2018, o filósofo, texto do Merleau-Ponty, tá? O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto, da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. Então, o filósofo ele tem a seguinte característica: ele se recusa o direito de se instalar no saber absoluto, ou seja, o filósofo ele não vai ficar falando para você que ele sabe qual é a verdade, que apenas aquilo que ele está falando é a verdade. Ele não vai fazer isso. O que caracteriza o filósofo é um movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber. Então, vou sublinhar tudo isso. E um certo repouso neste movimento, ou seja, o filósofo ele fica caminhando entre sabedoria de um lado e dúvida do outro. Não ignorância, mas a dúvida. Então ele está sempre com a dúvida, ele está sempre duvidando das coisas. E nesse processo de duvidar ele vai conquistando sabedoria, mas não para ficar afirmando que ele já sabe de tudo. O texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por: letra A, reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Não, ele não está falando de opinião, né? Filosofia não é só opinião. Ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. Não, ele não está falando de que as ideias são inatas, ou seja, que a gente já nasce com elas. Associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. O que é imutabilidade da verdade? Existe apenas uma verdade. Ele está falando isso? Não. Letra D. Conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Ou seja, o filósofo está investigando, ele tem um rigor nisso, mas ao mesmo tempo ele tem o questionamento e ele fica inquieto devido a esse questionamento. Então, essa aqui está correta, a letra D. Tá? Letra E. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Ele não está falando disso. Sétima questão, letra D, que nós marcamos. Letra D, ok? Oitava questão, Enem 2018. Texto de Santo Agostinho. Bem aqui. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava. Dizem eles: por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se nele aparece uma vontade que antes não existia? Agostinho, Confissões. Esse aqui é o Santo Agostinho, tá? Não confundir. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre... Então, questão da eternidade, ou seja, as coisas são eternas. É um exemplo da reflexão filosófica sobre... Então, novamente, agora a gente vai sublinhar. Enem 2018, texto do Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? A questão é essa. Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se nele aparece uma vontade que antes não existia? A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre... Então vamos marcar agora. A essência da ética cristã, a ideia da eternidade está ligada à ética cristã? Sim, a princípio.
Natureza universal da tradição? Não. Certezas inabaláveis da experiência? Não. Ele está trabalhando questão de fé. Abrangência da compreensão humana? Pode ser. Se eu estiver tratando aqui de coisas que a gente não consegue entender, seria isso. Abrangência da compreensão humana. Até onde o ser humano consegue compreender as coisas, seria isso. Letra E, interpretações da realidade circundante? Não. E aí, qual será? A questão da eternidade é um... Vamos voltar para a questão. A questão da eternidade, para o enunciado da questão. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre... Então, aqui ele está querendo um exemplo da reflexão filosófica. Então, na filosofia a gente vai refletir sobre a essência da ética cristã, será? Ou sobre a abrangência da compreensão humana? Quando você está questionando sobre eternidade e a ideia do momento em que Deus criou a Terra, isso tem mais a ver com ética cristã. O que é ética cristã? É o modo como você age seguindo os princípios cristãos. Então, por exemplo, você não rouba alguém seguindo os princípios cristãos. O texto está falando disso, de ética cristã? Não, ele não está falando de ética. Ele está falando mais da letra D, abrangência da compreensão humana. Né? Vocês concordam? Então, vou tentar arriscar aqui, mas não estou com tanta certeza. Letra D, abrangência da compreensão humana, oitava questão. Oitava questão, letra D. Acertamos. Vamos para a próxima e última questão. Nona. Enem 2019. A importância do conhecimento está em seu uso, em nosso domínio ativo sobre ele. Quero dizer, reside na sabedoria. É convencional falar em mero conhecimento, separado da sabedoria, como capaz de incutir uma dignidade peculiar a seu possuidor. Não compartilhe dessa reverência pelo conhecimento como tal. Tudo depende de quem possui o conhecimento e do uso que faz dele. Whitehead, Os Fins da Educação e Outros Ensaios. No trecho, o autor considera que o conhecimento traz possibilidade de progresso material e moral quando... Então, novamente, texto Whitehead. A importância do conhecimento está em seu uso. A importância do conhecimento está em seu uso. Em nosso domínio ativo sobre ele. Quero dizer, reside na sabedoria. Então, o que é sabedoria? Domínio ativo sobre o conhecimento. Ok? É convencional falar em mero conhecimento, separado da sabedoria, como capaz de incutir uma dignidade peculiar a seu possuidor. Não compartilhe dessa reverência pelo conhecimento como tal. Então, a ideia, por exemplo, que a gente vê às vezes na própria filosofia, de você querer conhecer as coisas apenas pelo conhecimento e não, eu quero conhecer mais as coisas para ganhar dinheiro. A filosofia às vezes critica isso. Aqui está um pensamento um pouco diferente. Não para você ganhar dinheiro, mas sim para você fazer um uso do seu conhecimento. Né? Tudo depende de quem possui o conhecimento e do uso que faz dele. Então, a utilidade, o uso, é isso que determina a importância do conhecimento. No trecho, o autor considera que o conhecimento traz possibilidade de progresso material e moral quando o autor considera que o conhecimento traz possibilidades de progresso material e moral, material como se fosse dinheiro, e moral, as suas regras, as suas leis, você enquanto um ser ético. Então, quando é que eu tenho esse progresso material e moral? Quando eu priorizo o rigor conceitual, ou seja, quando eu fico apenas na parte teórica do conhecimento? Não. Letra B, valoriza os seus dogmas? Não. Ou seja, você fica apenas na sua posição, você não quer nem ouvir o outro. Avalia a sua aplicabilidade, ou seja, o quanto ele pode ser aplicado? Pode ser. Letra D, busca a inovação tecnológica? Pode ser também.
Letra E, instaura uma perspectiva científica. Pode ser, né? Então ficou letra C, letra D ou letra E. E aí, qual que vocês acham que é? Vamos ver novamente. Então, o texto está falando: a importância do conhecimento está em seu uso, domínio ativo sobre ele, que é a sabedoria. A gente está lendo apenas os trechos marcados. Não compartilho dessa reverência pelo conhecimento como tal. O autor considera que o conhecimento traz possibilidade de progresso material e moral quando... Letra C, avalia a sua aplicabilidade. Quando ele fala de uso, é aplicabilidade? Sim. Letra D, busca a inovação tecnológica. Ele está falando de tecnologia aqui, porque tecnologia é uma parte bem específica. Ele está falando disso aqui? Não, não está falando. Ele está falando de perspectiva científica? Também não. Então a gente vai marcar como incorreta e vai ficar com a letra C. Nona questão, letra C. Será que a gente acertou? Nona questão, letra C. Pronto, acertamos. Então, é dessa forma que a gente responde as questões. Você tem que analisar as alternativas. Não vá direto para a questão correta. Não é assim, não é tão exato. Você tem que saber a correta, mas tem que saber também por que as outras estão erradas. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem deixar aqui no YouTube mesmo, ou podem me mandar um e-mail. Ok? Até a próxima aula.